19 anos depois, o Sporting pode voltar a vencer o Campeonato Nacional. Depois de realizar a melhor primeira volta em 70 anos, sem qualquer derrota na história do clube, os adeptos acreditam que a conquista do título ganha cada vez mais força. Para nos ajudar a perceber o impacto que este cenário poderá ter nas contas do clube, o Jornal Económico convida Daniel Sá, diretor executivo do Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa. Daniel Sá, obrigado pela sua presença aqui no Jornal Económico. Vamos começar aqui precisamente por este aspecto económico desta eventual conquista do campeonato por parte do Sporting. Que impacto é que isto pode ter nas contas de um clube, principalmente num ano marcado pela pandemia? Ora, ser campeão, no caso do futebol português, é sempre um bom negócio também. E, portanto, isto aplica-se, obviamente, ao Sporting. Há basicamente dois tipos de receitas significativas. A primeira é porque, no caso português, digamos, a vitória no campeonato garante entrada imediata na fase de grupos da Champions. E isso, desde os últimos anos, com o melhor prize money que está disponível nesta competição, estamos sempre a falar de um nível mínimo de 40 milhões de euros, sensivelmente, e isto, ao que é o orçamento de uma equipa portuguesa, é uma fatia muito considerável. Neste caso, até o segundo lugar também vai permitir isso, mas de qualquer forma, a vitória no campeonato garante imediatamente isto. É uma fatia muito significativa. A segunda tem muito a ver com a componente emocional. E, portanto, tipicamente, não só a vitória, mas o aproximar da vitória significa, normalmente, mais receitas de bilheteira com idas aos estádios, mais vendas de merchandising, eventualmente mais ações promocionais e, eventualmente, mais patrocínios. Ora, dizia eu que no mundo normal é assim exatamente que isto funciona. Estamos a viver um período que é exatamente o oposto disto e, portanto, acaba o Sporting por ver penalizada, não diminuída na totalidade, mas uma grande fatia desta parte das vantagens de ser campeão, o Sporting infelizmente não as vai ter, porque de facto este impacto crescente emocional nos adeptos quase não se consegue monetizar, a não ser praticamente pelas vendas de merchandising, porque em tudo o resto é muito difícil no contexto atual e previsivelmente até à data do final do campeonato, dificilmente teremos outra realidade que não esta. Temos aqui também uma outra vertente que, no caso do Sporting vencer o campeonato, que é a valorização de jogadores, principalmente olhando para o plantel do Sporting, que tem jogadores que ainda há poucos meses jogavam nas camadas de formação, jogadores que agora com este eventual título e se não saírem do clube com presenças na Liga dos Campeões, poderão valorizar ainda mais as receitas do clube e com isso ajudar também a amortizar um pouco este tal cenário de não haver venda de bilhetes e dos estádios não terem público e merchandising. É indiscutível. A Champions, para além do valor direto, e que depois se pode somar em função da performance na competição, tem de facto esta vantagem adicional que é o maior palco do futebol europeu. E, portanto, sendo o maior palco do futebol europeu, quem lá joga centra mais atenções. E sabemos quanto isso é importante para todo este mundo do negócio de transferências. Basta perceber o que é o nível de transferências de Benfica e Porto, que tem sido praticamente presença constante nos últimos anos de Champions League, e falta vermos que o Sporting, nos últimos 20 anos, talvez, tem tido uma presença muito intermitente nesta competição, e isto naturalmente deixa o seu plantel mais escondido. Portanto, é evidentemente uma vantagem, ainda por cima o Sporting, com tanta gente jovem, com tanta gente que está, digamos, a despertar atenções ainda dentro da esfera do campeonato português, seguramente que, mantendo a maioria do plantel para uma próxima edição da Champions, muito provavelmente o Sporting terá a oportunidade de fazer muito bons negócios daí para a frente também e com valor muito significativo, muitas vezes superior ao próprio prize money conquistado via Champions. Exatamente. Há aqui uma questão num jogador em específico do Sporting, neste caso o Pedro Gonçalves. Todos vimos no início da época o Sporting pagou 6,5 milhões por metade do passe dele ao Famalicão. Até que ponto esta valorização que o Pedro Gonçalves tem tido no campeonato, inclusive por ser o melhor marcador
e uma possível ida à Liga dos Campeões. Por um lado, isto vai valorizar ainda mais o jogador e isso é bom para o Sporting numa futura venda, mas por outro poderá significar aqui também alguma dificuldade no caso de querer negociar com o Famalicão a compra da restante percentagem do passe. Há aqui esta dinâmica que pode ser complicada de gerir. Eu acho que há aqui 2 pontos em relação a este tema. O primeiro é que a valorização dos atletas é frenética. E frenética em vários sentidos. Ou seja, um jogador, muitas vezes com pouco, consegue ter uma valorização tremenda, mediática e elevar de uma forma absolutamente espantosa o seu potencial valor de mercado. Mas é também frenética também no sentido oposto, ou seja, atletas que tinham valorizações muito altas também, às vezes por pouco, podem fazer perder o seu valor. E de facto nós assistimos todos os anos e em todas as janelas de transferências uma oscilação tremenda em relação a isto. Portanto, os clubes quando apostam têm naturalmente uma reflexão por trás, mas há sempre uma dose de risco, não é? Como é evidente. O segundo grande fator que me parece muito relevante, eu acho que nós nos próximos 5 anos vamos continuar a ver transferências, mas não nos valores que estávamos habituados a ter. E, de facto, desde, digamos, aquela escalada absolutamente inacreditável dos últimos 5 anos em termos de valores de transferências, onde vamos aos 120 milhões de João Félix, aos 225 milhões de Neymar e tantos outros negócios, 80 milhões por defesas centrais e por aí fora, eu diria que nos próximos 5 anos nós vamos assistir a uma recessão deste tipo de negócios por uma razão muito simples. Há menos dinheiro no futebol neste momento, claramente por um impacto direto da pandemia, e mesmo após reconquistarmos a saúde pública que nos vai permitir voltar a consumir futebol nos estádios, a velocidade de recuperação económica dos clubes não vai ser imediata, não vai ser de um ano para o outro. Portanto, eu acho que nos próximos 5 anos nós vamos ter transferências, acho que vamos ter menos transferências apesar de tudo, e as que houver por um valor inferior ao que nós estamos habituados. Neste caso específico, da aposta no Pedro Gonçalves, é capaz de ser prejudicada neste contexto o nível de risco que o Sporting assumiu no início da época. E também por todos esses fatores, será cada vez mais importante os clubes, neste caso os clubes portugueses, entrarem sempre na fase de grupos da Liga dos Campeões? É indiscutível, ou seja, nós enquanto país que não vamos, nem somos, nem vamos ser a melhor liga europeia, há pelo menos 5 ligas que por variedíssimas razões estão à nossa frente, nós estaremos no fundo numa espécie de segunda linha de grandes competições em termos europeus, também pelo tamanho do mercado que nós temos e portanto já lá foi o tempo em que algumas das melhores vedetas do mundo jogavam em Portugal. O que nós temos assistido nos últimos anos é que algumas das que vão ser as grandes estrelas do mundo jogam em Portugal. Sejam eles portugueses ou vindos, tipicamente da América do Sul, brasileiros, argentinos, por aí fora. Nós, de facto, temos sido, nos últimos anos, temos-nos posicionado como uma rampa de lançamento. E tanto é que, de facto, temos sempre um saldo muito positivo entre compras e vendas de jogadores e, de facto, acaba por ser até uma estratégia consolidada que vamos assistir nos próximos anos. Portanto, acho que vamos continuar muito mais vendedores do que compradores e quanto mais Champions, quanto mais palco, melhor para fazer este tipo de negócios. Falámos aqui no início da conversa na vertente do merchandising, das receitas de bilheteira e também da falta de adeptos no estádio que leva à ausência de compras de produtos nas lojas dos clubes e neste caso do Sporting. As lojas online podem ser uma escapatória para obter um bocadinho deste tipo de receitas ou não é a mesma coisa? É evidente que sim, e importa dizer que os clubes portugueses de maior importância já tinham praticamente todo o seu merchandising à venda online, ou seja, naturalmente que sim, apesar das lojas próprias ou dos espaços ocupados em zonas desportivas ou em multiponto ou em centros comerciais. Em boa verdade, os principais clubes portugueses já há vários anos que têm praticamente as suas lojas online a funcionar, que lhe permitem claramente chegar quer a todos os pontos do país, quer a todos os pontos do mundo, praticamente. E, portanto, é evidente que havia já aqui uma preparação dos clubes para esta realidade, tal como em muitos outros negócios. Ora, o e-commerce levou uma explosão que ninguém estava à espera pela inevitabilidade do que passámos nos últimos meses. E, portanto,
todos os negócios foram atrás da vertente online, os que já estavam melhoraram os seus serviços e, portanto, é evidente, os números não são públicos, no caso do Sporting, mas seguramente que esse efeito pode valer muito, não é? Nesta expectativa de o Sporting estar praticamente com 10 pontos de avanço e de ter uma segunda volta eventualmente crescente e em aproximação para o título tão aguardado, é muito possível que o Sporting consiga explorar bem esta fatia e que consiga buscar um rendimento muito interessante até ao final da época. Até porque aqui há uma outra vertente que é, além das lojas online, os próprios jogadores são também uma venda do produto em si, porque vemos muitas vezes, quando aparecem entrevistas na televisão ou na internet, com produtos do clube, camisolas ou outro tipo de merchandising distintos, também eles aproveitam isso, e neste caso o clube, para cativar ainda mais os adeptos à compra dos produtos da equipa. Sim, o futebol, a forma como nós consumimos futebol alterou-se radicalmente nos últimos 50, 60 anos. Ou seja, se recuarmos aos tempos do Eusébio, nessa altura consumia-se futebol de duas formas, lendo as notícias nos jornais e ouvindo os relatos na rádio. Isto foi há 50, 60 anos atrás. Ali no final dos anos 80, 90, começámos a poder ver também os jogos pela televisão. Acaba por ser uma novidade, podermos de casa ver e acompanhar os jogos na televisão. E nos últimos 20 anos, as plataformas disponíveis multiplicaram-se de uma forma incrível. E, portanto, à data de hoje, nós temos, para além dos meios de comunicação social, rádio, televisão, jornal, imprensa, escrita, por aí fora, temos todos os meios online e temos também, muitas vezes, canais próprios do clube, redes sociais do próprio clube e redes sociais dos próprios atletas e treinadores. Portanto, para um fanático, se o desejar, pode ter um acompanhamento quase 24 horas por dia ao dia de hoje do seu clube. E, portanto, esta comparação das 24 horas por dia em permanência até ouvir o relato e ver a notícia no jornal há 50, 60 anos atrás, de facto isto potencia que os clubes possam, evidentemente, chegar a mais pessoas e ganhar mais dinheiro com esta paixão que é o futebol. Daniel Sá, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Jornal Económico e espero certamente voltaremos a falar em breve sobre estes e outros temas relacionados com o produto desportivo em Portugal.